Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa A Psicanálise da Alma. A revolução no pensamento humano. Trazendo ensinamentos sobre mecânica quântica, poder do pensamento, ciência cristã e a senda do caminho do meio. Revelações metafísicas. A verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes. Com o psicanalista Sandro Lambert. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Então, durante as explanações desse programa, que o mais rápido possível vai se tornar um programa de 50 minutos, né? Porque no primeiro programa eu disse, eu preciso de 50 minutos urgente, e isso pode acontecer nos próximos 6 programas. Já estamos vendo isso. Nós vamos explicar de forma calma e tranquila. Depois que a audiência tiver dado uma meia dúzia de programa aí de 50 minutos, ou até antes talvez, abrir o microfone para receber algumas ligações. E depois até responder algumas perguntas que podem ser colocadas no ao vivo da rádio no YouTube, certo? No ao vivo do canal da Psicanálise da Alma. A gente responde o que dá, porque no material gratuito da Psicanálise da Alma tem resposta para muita coisa. Então eu vou entrar numa explicação metafísica do primeiro capítulo de Gênesis agora, porque senão o Jean já viu como é que é o negócio aqui, eu perco a mão, vou falando até o fim do programa e não falo nada, né? Então vamos começar a ensinar alguma coisa. Mas antes de entrar na visão metafísica, que pode ser compreendida, o que eu falei? A gente vai estudar a Bíblia inteira aqui? Não. Eu vou dar uma palhinha da visão que eu tive sobre Gênesis, porque ali está falando de iluminação espiritual, renascer pelo Espírito, e o primeiro dia da criação de Deus é quando a ficha do ser humano cai de quem Deus é e aonde ele está. Então, e não um marco no tempo aonde Deus teve início. Deus não tem princípio, não tem meio e não tem fim. E eu tenho até coragem de falar que esse negócio do Big Bang é a maior bobagem que já existiu. Porque pode ter ouvido uma explosão de um buraco negro, de um novo universo, de um espaço no infinito. Mas dizer que Deus tem 13 ou 14 bilhões de anos, né? Se a pessoa for religiosamente, assim, vamos dizer, dogmática, ela poderia ter autoridade para dizer que isso é uma blasfêmia. Só que falar blasfêmia caiu de moda, porque hoje tudo é permitido de se dizer para que a gente analise fatos, compare coisas, converse com cordialidade e vá para o lado de um entendimento do que é racional, óbvio e lógico. 2 minutos de explicação metafísica geral, conhecimento abstrato de mecânica quântica, antes de entrar aqui no King James, que é a Bíblia que o Joel indica. A Bíblia eu já disse que é tudo igual, certo? É só interpretar. O que é mecânica quântica ou metafísica? É o ramo da ciência que estuda as micropartículas dentro dos átomos. Quem não sabe, né? Esse programa vai ficar gravado, depois mais gente vai poder assistir. Tem isso muito no canal explicado, muito. Mas tem que começar do começo aqui. Tudo que existe no universo, seja pessoa, mineral, vegetal, animal, gás, material nuclear, não importa o que, em qualquer lugar do infinito das galáxias incontáveis, é formado de átomos. O átomo é formado por próton, núcleo e elétron. Isso tudo que é objeto, tudo que é matéria, mas tudo que é orgânico e vivo também, porque tem células, depois tem moléculas e depois tem átomos. Tá, mas e daí que tudo é formado de átomos? Tudo é formado de átomos, então tudo é energia pura o tempo todo. Quando que o ser humano vai ficar consciente de uma energia onipresente que harmoniza tudo, para que ele não precise ficar manipulando? Porque na prática da presença de Deus, gente, mesmo aquele que já entendeu os 7 chakras, os corpos astrais, as energias, né, os carregos e etc. e tudo, ele compreende, entende que existe, entende que é real, mas ele tem outro ponto de vista para lidar com isso.
Mas eu não vou entrar nessa questão de lidar com as energias agora, né? Porque isso aí, por praticante, ele é um saco que ele joga nas costas para depois derrubar no chão, certo? Ele não precisa mais disso. Ele vai compreender a onipresença de Deus. Então, a metafísica da verdade, mecânica quântica, metafísica é o ramo da ciência que estuda o mundo das subpartículas dentro do átomo. Dentro do átomo, a gente tem o elétron no átomo, que tem próton, núcleo, elétron, gira quase 300 mil quilômetros por segundo. Tem cientista que fala que é 90 mil, tem um que fala que é 220 mil, não importa se é 90 mil, se é 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade absurda, a velocidade de rotação de um elétron ao entorno de um átomo. E tudo é formado de átomos. Só que aí, mais coisa, né? A gente vai dar um resuminho, que esse resuminho é a bolinha de papel que eu falei no primeiro programa, que a gente olha para ele e joga no lixo de novo, desenha de novo, e até esquecer. Ah, tá, então tudo é energia o tempo todo e está permeado por uma energia onipresente. O mundo atômico é constituído por partículas menores ainda, bóson de Higgs, neutrinos, muons, leptons, quarks, né, fótons. Fóton é partícula de luz. Essa sala aqui está lotada de fótons, lotada. E por trás desses fótons, né, por trás de qualquer subpartícula atômica, tem a menor partícula de todas, que foi premiada com o Prêmio Nobel de Física em 2013 por um tal de Higgs. Então é o bóson de Higgs, é a menor partícula de todas. Ah, e o que essa partículazinha faz? Ela vibra numa velocidade incontável. A natureza da existência do bóson de Higgs é aparecer e desaparecer. Ele aparece e desaparece. De tão rápido que é. Ah, tá. E quando ele desaparece, ele vai para onde? Ele vai para um lugar que chama campo unificado, ou vácuo quântico. Hoje a gente tem o Amit Goswami falando desse tema. A gente tem o Deepak Chopra falando desse tema. Né? O filme Quem Somos Nós, que tem no YouTube e tem algumas outras mídias, fala desse tema. Aí o pessoal acha que aqueles caras estão viajando na maionese, que eles ficaram malucos. É uma dúzia de cientistas, dos que mais compreendem mecânica quântica de forma abstrata no planeta. Eu ainda falei que eu ia fazer uma série e eu vou comentando o filme Quem Somos Nós. Está programado isso, não é para agora. Então existe uma energia invisível e onipresente que permeia todas as formas. Muito onipresente mesmo, completa, plena, é um oceano de energia. É o Espírito de Deus, segundo a visão de verdades ou revelações metafísicas. Então, uma energia harmônica que não tem nem bem nem mal, e é só harmonia e amor, permeia tudo e sustenta tudo existindo, porque tudo é de átomos. A gente vai fazer o quê? Vai ficar com medão? Vai assustar? Pô, vai estar com medo de Deus, de amor. A gente vai fazer o quê? Vai ficar com medão? Vai assustar? Pô, vai estar com medo de Deus, de amor. Então, o ego, ele teme o amor porque o amor é a harmonia, porque ele quer o controle sobre a situação, ele quer que amanhã saia do jeito dele. Aí ele não entende os ensinamentos da Bíblia, não vê a metafísica que tem ali. Então, vamos pular desse assunto da mecânica quântica aqui, para poder entrar no Gênesis, matando esse assunto, pelo menos essa bola na caçapa, nesse momento, da seguinte forma. Existe uma energia invisível e onipresente, cientificamente provada, que chama campo unificado, ou vácuo quântico, que alguns palestrantes de mecânica quântica chamam de campo das infinitas possibilidades. Gente, é uma forma poética de dizer o que é aquilo ali. Aquilo é uma energia onipresente, neutra e amorosa, que manifesta a forma, pelo infinito sem fim. Essa energia ela é tão onipresente que ela está entre o espaço vazio de uma galáxia e outra, ou seja, na escuridão total do espaço. Ela está preenchida e plena de campo unificado. Mas como que você prova isso? Bom, a luz viaja pelo espaço, as estrelas, o Hubble enxerga até a casa do caramba. Como que a gente enxerga aquela luz? São fótons viajando pelo espaço, partículas de luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, e eles precisam de um meio para trafegar. Eles trafegam aonde? No campo unificado, ou vácuo quântico, energia base de toda a matéria. Tem algumas previsões aí que dizem que um dia isso ia ser contado e revelado, mas, pô, faz 200 anos que está discutindo mecânica quântica no planeta. E de 100 anos para cá a tecnologia existe por causa disso. Vocês estão assistindo isso na internet por causa disso, ou seja, tudo no planeta Terra,
mesmo que seja do bem, do mal e da ignorância humana, está colaborando para a revelação do reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra não é uma coisa piegas, uma coisa chata, um lugar onde só tem tonto, é um lugar onde tem gente feliz. Esse reino começa dentro, porque o reino está dentro de vós. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Quem é que levanta dos mortos? Quem começa a abandonar as crenças no bem e no mal. Quem quer continuar naquilo ali não tem problema nenhum. Faz parte do estudo individual de cada um. E o seu Sandro ficou metido nisso por 42 anos com unhas e dentes. Qual o problema? Nenhum. Foi a minha escola, foi o meu aprendizado. Foi de tanto estudar essas coisas aí que eu cheguei à mecânica quântica para compreender o autor, o maior metafísico de todos os tempos, o Joel Goldsmith. E aí devagarzinho eu vou me sentindo cada vez mais à vontade nesse microfone, até as ideias fluírem numa linha de raciocínio e numa costura imbatível, cada vez mais. Porque o ser humano cria a realidade dele com as emoções dele, né? O chavão da mecânica quântica é pensamento, sentimento, emoção, cria a realidade. Como isso é verdade, né? Ah, não, mas não é. Ué, o povo não fala que palavra tem poder, que não sei o quê, que pensamento tem poder. Quando se diz na Bíblia, a vós foi dado todo poder, ao ser humano foi dado o poder do livre-arbítrio. Com o poder do livre-arbítrio, o ser humano tem o poder e a emoção de sentir. Quando ele sente, ele emana uma energia. Ele é como uma pedrinha tirando um lago, está fazendo ondas. Então aquele negócio do tudo é possível, aquele que crê, está valendo. Valendo! Por quê? Porque ele vai emanar as suas crenças mais profundas. Se ele acreditar que Deus está num lugar distante, que ele precisa de uma outra ajudinha aqui, ele vai ter aquela ajudinha ali, mas ele não vai estar na presença de Deus. Embora Deus seja onipresente, ele não está buscando o reino em primeiro lugar, porque está escrito na Quando eu falo Bíblia, ou livro sagrado, é um livro, tá? Um livro científico. Eu vejo um livro científico na Bíblia. É isso que eu enxergo. Está escrito ali, se tudo é possível àquele que crê, aquilo que você acredita se tornará realidade. Agora, se a gente deposita a nossa fé num Deus externo e reza e pede, não foi dito, não oreis por vãs repetições? Entre em teu quarto e ore em silêncio, teu pai que vê no secreto te recompensará liberalmente. Aí a gente vai e faz o quê? Exatamente o contrário, porque ensinaram a gente a acreditar num Deus externo que está em algum lugar lá distante, que às vezes ouve e às vezes não me ouve. Então, para mim ser bom com Deus, porque eu amo a Deus, eu tenho que me conformar. Não é para ninguém se rebelar com Deus. Nós estamos desenvolvendo aqui discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Se Deus é uma energia onipresente, onipotente, onisciente e onibenevolente, aonde o ser humano deve calçar os seus estudos e essa compreensão? Nesses princípios. Aqui, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então não teve um princípio. Quando aqui em Gênesis diz no princípio, está falando de princípio criativo. Existe um princípio criativo manifestador das formas. Esse princípio é onipresente, sempre existiu, é eterno e imutável. Quem criou o campo unificado ou vácuo quântico? Ninguém. Se alguém tivesse criado Deus, esse alguém que criou ele seria Deus. Então Deus, por definição lógica, filosófica e até absurdamente aqui grifada de forma matemática, porque vamos desenvolver uma forma matemática para provar que algo que é incriado tem que ter existido desde sempre. Isso é óbvio, né? É uma matemática da dialética da palavra. Se é incriado, existiu Deus de sempre. Quem criou Deus? Ninguém. Ele sempre existiu. Então ele tem que ser sempre a mesma coisa. Então ele tem que ser um espírito invisível aos olhos humanos, onipresente, que permeia todas as formas. Está em todo lugar. O reino está dentro de vós. Com verdade metafísica, gente, a gente está entendendo o seguinte, ó. É o tal de que os filósofos espalharam pelo mundo aí, é uma frase até de dito popular, né? Conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo não é um indivíduo conhecer melhor o indivíduo humano que ele é. É descobrir quem é a essência dele. E que transformação ele pode ter na vida dele a partir do momento em que ele descobre que essência é essa e como manifestá-la. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, não houve um princípio, certo? A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Ele está afirmando aqui, não há terra. A terra vai ser criada. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A escuridão. Se não tem ninguém para observar algo, existe uma escuridão. Agora, se existe uma escuridão, agora que é o pulo do gato, né? Se existe uma escuridão, tem alguém consciente
Quem é que vai ficar consciente de uma escuridão se não souber que ela existe? Então, não existe um princípio, um dia teve o início de Deus. Deus é princípio criador, onipresente e instantâneo que manifesta as formas. Certo? Isso está em Gênesis. Ó. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. No campo unificado, ela é sem forma e vazia. Aí ela está aqui, manifesta, flutuando no espaço. Isso é o começo do entendimento metafísico. Né? A gente já foi avisado que tem menos de 1 minuto para o fim do programa, mas nós estamos com 50 minutos no pente das flores, né? Porque no primeiro programa eu confesso que eu estava um pouco empolgado, porque eu sabia que tem muita coisa que vai ser lentamente e vagarosa e carinhosamente explicada aqui sobre a mecânica quântica ou tal de metafísica, os ensinamentos da Bíblia e como viver essa senda do caminho do meio ou praticar a presença de Deus. O autor-chave de nosso trabalho é Joel Goldsmith, procurem por ele no YouTube, procurem por ele no Google. Vocês vão achar informações de alguns blogs, algumas pessoas que estão divulgando aulas do Joel já há alguns anos. Né? Nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo ele é muito conhecido, mas no Brasil, infelizmente, pelo menos essa informação chegou em mim somente recentemente. Né? Fim do programa, um abraço e um beijo a todos, muito obrigado, até a próxima. Programa A Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano, trazendo ensinamentos sobre mecânica quântica, poder do pensamento, ciência cristã e a senda do caminho do meio. Revelações metafísicas, a verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes. Com o psicanalista Sandro Lambert. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem